Praticamente todas as linguagens de programação têm um sistema para gerar números aleatórios. E neste vídeo vamos ver como é que, através do C# nós podemos gerar números aleatórios e ver que tipo de aplicabilidade esse sistema nos pode oferecer. Os mecanismos de criação de números aleatórios em qualquer linguagem de programação é utilizado várias vezes para finalidades tão dispersas como, por exemplo, criar códigos abstratos, criar, por exemplo, mecanismos base de inteligência artificial, entre outras finalidades. Criar números aleatórios é, de uma forma geral, pedir ao nosso computador que vá sorteando números à sorte. E esse mecanismo pode depois então ter várias aplicações. Eu vou mostrar algumas dessas aplicações, não antes, obviamente, sem passar por mostrar como é que, através do C# nós podemos criar números aleatórios. Vamos então criar aqui um novo projeto, ao qual vamos dar o nome sugestivo de números aleatórios. Ora, os números aleatórios vão ser criados a partir de uma classe chamada random. Random significa randômico, isto é, número aleatório. Eu vou colocar aqui um simples botão para executar então qualquer operação que eu queira fazer e vamos criar aqui uma list box que vai servir para exemplificar o tipo de resultados que nós vamos obter. Para criarmos números randômicos ou números aleatórios, nós utilizamos uma classe chamada random. E random é uma classe que representa um pseudo-random number generator. Ora, portanto, é um gerador, vamos considerar desta maneira, qualquer objeto criado a partir desta classe vai ser um gerador de números aleatórios. Que é, basicamente isto, um dispositivo que produz uma sequência de números que vão de encontro a um certo requisito estatístico de aleatoriedade, ok? Ora, vamos tentar perceber o que é que isto é, mas de facto não há muito que aprender no que diz respeito à razão de ser disto. O que acontece aqui é saber de facto como é que nós criamos números aleatórios. E para isso eu vou aqui colocar random. RND pode ser o nome do nosso objeto, então pode ser aqui gerador, para ser mais fácil de perceber, vai ser igual a new random. E, portanto, vamos estar a criar aqui um novo mecanismo para gerar números aleatórios. Quando abrimos aqui o espaço para a inserção de parâmetros no construtor desta classe, nós vamos encontrar um construtor com parâmetros vazios e vamos encontrar um outro que tem um valor inteiro chamado seed. Seed significa semente e temos aqui a explicação do que é o seed. É um número usado para calcular o starting point of a pseudo-random number sequence. Isto é um número que vai ser passado para o interior do nosso gerador de números aleatórios que vai ajudar a que ele próprio se defina a partir de onde é que vai começar a criar os números. Enfim, é mais ou menos isto. Eu não quero estar a aprofundar muito porque vamos entrar aí em mecanismos de acesso à memória, de utilização de timings, etc. Não é isso que é necessário saber. O que interessa saber é que nós podemos criar o nosso gerador de números aleatórios desta forma, ou então passar lá para o seu interior uma seed. E eu já vou procurar mostrar um exemplo do que acontece quando nós colocamos aqui o parâmetro da seed. Vamos imaginar agora que eu vou criar aqui na minha lista, à qual vou atribuir o nome de lista, para ser mais simples. Eu quero adicionar então uma listagem de números aleatórios. Eu posso fazê-lo da seguinte forma: for int de m igual a 0 e enquanto m for menor que, por exemplo, 20, m mais mais. Vamos criar aqui um ciclo e dentro deste ciclo o que nós vamos fazer é criar um número aleatório. Para isso vamos utilizar o nosso gerador de números. Vamos criar aqui int valor, vai ser igual a quê? A um número aleatório criado pelo nosso gerador. Então, gerador, ponto. E agora vamos ter aqui apenas estes métodos deste objeto. Ele tem aqui equals, get hashcode, get type e tem aqui o next, next bytes, next double, etc. Nós vamos essencialmente utilizar a expressão next. Vamos colocar aqui next, vamos abrir aqui um espaço e o que é que ele vai fazer? Vai devolver um valor não negativo, um valor randómico não negativo. No entanto, como podem observar, nós temos aqui três assinaturas. Uma que não contém qualquer tipo de
parâmetro, uma outra que contém o parâmetro máximo e outra que tem mínimo e máximo. Ora, o que nos permitem estes parâmetros é definir o seguinte: se eu deixar ficar assim por defeito, int valor vai definir aqui um valor qualquer. Vamos fazer essa experiência. Vamos colocar aqui o seguinte: lista.items.add valor.toString. Vamos executar este nosso código e vamos verificar o que é que acontece quando clicamos aqui no botão 1. Okay? Vamos aqui puxar mais para o meio, vamos aqui clicar e reparem, são criados valores randómicos completamente desgovernados, isto é, sem qualquer limitação em termos de limite mínimo e limite máximo. Mas vamos imaginar que eu quero criar valores randómicos, mas dentro de um determinado intervalo. Então, para isso, eu vou poder escolher aqui dentro do Next, por exemplo, a segunda opção, que vai determinar qual é o valor mínimo, que eu posso colocar 0, e o valor máximo 100. Então, nesta circunstância, o que vai acontecer é que os valores gerados vão estar entre aquele intervalo. Reparem que, nesta circunstância, eu defini 0 como valor mínimo e 100 como valor máximo. E o que acontece é que, por mais tentativas que nós queiramos fazer aqui, nunca nos irá aparecer o valor 100, mas o valor 0 pode aparecer. Portanto, significa aqui que este primeiro valor é inclusivo e este aqui é exclusivo. Não é considerado para gerar valores. Portanto, ele vai gerar entre o 0 e o 99, inclusive. Poderemos então perguntar, a partir do momento em que sabemos criar números aleatórios, isto é, utilizando aqui o gerador e depois simplesmente atribuindo a um valor o gerador .next, e o next depois pode ser definido com valor mínimo e máximo, ou simplesmente com valor máximo se o quisermos. Que potencialidades tem este mecanismo? Bom, eu vou mostrar aqui uma das suas potencialidades. Por exemplo, vamos imaginar que nós queremos criar um código de caracteres aleatórios. Isto é, queremos criar uma string que vai conter mais ou menos este aspecto. Por exemplo, vamos ter aqui várias letras. Poderão perguntar então, mas para que eu vou querer um código deste género? Por exemplo, nós podemos querer tornar dentro de uma base de dados de uma forma unificada um determinado registro, isto é, ter um utilizador e associado a ele ter um código alfanumérico. E nós podemos guardar na base de dados, numa pequena tabela, apenas para controle interno, este código alfanumérico. É um código que depois pode identificar este utilizador em várias circunstâncias. Imaginem que nós temos uma tabela que tem clientes. Vão dizer o seguinte: bom, ok, cada cliente tem um ID cliente específico, correto, e o ID cliente é único para esse cliente. Mas vamos imaginar que nós temos duas tabelas que, entretanto, vão ser agregadas numa só. O que vai acontecer é que duas tabelas clientes que nunca se tinham encontrado vão ser combinadas entre si. Ora, nós não vamos ter aí mecanismos suficientes para considerar o que é único e o que não é. Porque imaginem uma tabela que a tabela A tem 10 clientes, a tabela B tem outros 10 clientes. Mas, como elas nunca funcionaram dentro do mesmo sistema, a tabela A tem o cliente com ID 0, com ID 1, o 2, o 3, o 4, etc. E a tabela B também tem a mesma coisa. Se nós quisermos juntar as duas, convém eventualmente termos então um mecanismo para diferenciar cada um dos clientes, porque podemos ter nomes repetidos, etc. Ora, uma das formas de os diferenciarmos é, por exemplo, criar um código com uma cadeia de caracteres que poderá ter, por exemplo, imaginem, 30 ou 40 caracteres, que é aquilo que vai assegurar que, randomicamente, isto é, aleatoriamente, cada cliente vai ter, de certeza absoluta, um código destes completamente distinto. Então nós podemos criar aqui o seguinte: imaginem que nós queremos criar então um mecanismo para a criação de códigos aleatórios. Eu posso inclusive criar um método específico para isso. Private string, okay, string criar código. E aqui dentro deste parâmetro posso inclusive definir com quantos caracteres é que eu quero que o meu código seja criado. E vou aqui colocar int número caracteres igual a 30. Por defeito vai ser igual a 30, portanto eu vou estar a atribuir ali um valor que é o valor por base, é 30 caracteres. Mas eu posso, no entanto, aqui no meu evento do botão 1, definir que quero um número de caracteres inferior. E vamos verificar o que é que eu vou fazer aqui. Gerar string com caracteres aleatórios.
que eu vou colocar aqui é um string builder, str, igual a new string builder. Vou preparar a minha string. E no final o que eu vou fazer é o seguinte. Devolve str. Então, str.toString será o valor que vai ser devolvido. Portanto, vamos colocar aqui return str.toString. Nós vamos fazer aqui, então, é a criação do valor randómico. Ok? Eu escrevi aqui return mal. Agora sim. Vamos criar aqui os valores randómicos. E para isso, eu vou ter em atenção que quero o número de caracteres que aqui está indicado. Ok? Então, vou fazer o seguinte. Em primeiro lugar, vou colocar aqui uma string dos caracteres. Os caracteres que vão ser possíveis sortear. E eu vou colocar aqui o alfabeto completo com maiúsculas e minúsculas. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. E agora vamos colocar em minúsculas. Ok. Mesmo que tenha faltado um caractere, não há qualquer problema. Poderemos também colocar os algarismos. E vamos verificar agora o que é que vamos fazer com este sistema. Nós vamos proceder aqui a um ciclo for int de vezes igual a 0, e enquanto vezes for inferior ao número de caracteres, ok? Portanto, se temos 30, vai começar no 0, vai acabar no caractere número 29, ou no número de caractere 29, então vezes vai ser incrementado em cada volta do ciclo. Nós vamos criar aqui dentro, em vez de criarmos aqui fora, vamos criar aqui o random. Eu já vou explicar porquê. Random, RND, é igual a new random. Eu vou definir aqui a minha seed. E a minha seed vai ser vezes. E eu vou explicar o porquê de eu estar a fazer isto. Eu, ao passar para o interior do meu random uma seed, eu estou a alterar radicalmente a forma como ele vai recalcular os valores randómicos. Em algumas circunstâncias, que eu não vou agora estar aqui a mostrar neste vídeo, porque acontece às vezes por alguma sequência de interpretação do código, em algumas circunstâncias, se nós não dermos uma seed, o que vai acontecer é que o sistema vai começar a sortear sempre da mesma forma, seguindo a mesma sequência. Ora, nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos um regime aleatório absoluto. E, por conseguinte, o que vai acontecer é que sempre que nós iniciamos aqui uma nova volta ao ciclo, é criado novamente aqui o sistema aleatório para a criação de números aleatórios, mas sempre com um número de semente diferente. E é isso que vai garantir que ele vai ser constantemente diferente, independentemente do número de vezes em que o ciclo correr. E, portanto, vezes vai ser igual a 0 da primeira vez, depois vai ser igual a 1, vai ser igual a 2, etc. Não estamos aqui a definir limites máximos e mínimos. Isso é quando nós colocamos o next, que é aquilo que nós vamos fazer a seguir. O que é que nós vamos fazer no next? Eu posso até dividir aqui a programação numa forma mais fácil de ler e depois simplificar o código. Eu vou colocar aqui int x, é o valor que eu vou querer determinar, vai ser igual a quê? É um valor randómico. Portanto, rnd.next, que vai ter como limite, neste caso o max value, o comprimento completo desta minha string. Porquê? Eu vou querer estar em cada ciclo do meu ciclo, ok? Cada volta do meu ciclo, melhor dizendo, eu quero sortear uma destas letras. E, portanto, o meu cursor fictício vai andar a saltar de letra em letra. Okay? E de cada vez que sorteia uma destas letras, vai acrescentá-la ao meu string builder. Ora, para isso eu vou sortear a localização do meu caractere. Então eu vou ter que ter em conta qual é o comprimento ou o número de caracteres que estão dentro da minha string. Então para isso eu vou colocar o seguinte, next caracteres.length. Okay? Então o x vai ter obviamente um valor sorteado entre 0, que é este índice que aqui está, e o comprimento completo da minha string. Ora, o que eu vou agora fazer é simplesmente isto, str.append caracteres de x. E o que é que isto vai permitir? Sempre que o número aqui é sorteado, vai depois aqui pegar na string. A string é, de facto, um conjunto de caracteres que podem ser chamados através de um índice, e portanto o x, se for igual a 0, vai buscar o A. Se o x for igual a 10, vai buscar a letra que estiver
na nona posição, ou neste caso na 11ª, porque o 0 também conta. Okay? Então vamos ter aqui já um valor de string a ser devolvido. Vamos aqui fazer o seguinte, vamos criar aqui um ciclo for int de m igual a 0, enquanto m for menor ou igual a 9, que é para dar 10 valores, vamos colocar menor que 10, o m vai incrementar. E por cada volta deste ciclo, o que nós vamos fazer é lista.items.add, criar código, e já está. Vamos deixar que a lista seja preenchida com códigos que contêm 30 caracteres de comprimento. E vamos ver então o resultado final deste pequenino exercício. Reparem, vamos aqui executar e reparem que acontece esta coisa estranhíssima, isto é, foi criado um valor e esse valor é sempre igual. Por conseguinte, temos aqui um problema que é a questão da geração dos números randómicos estarem a aparecer sempre da mesma forma. Vamos tentar resolver esse problema. Vamos olhar aqui para o nosso código. Temos aqui random é igual a número de vezes. Ok, tudo muito bem. Vamos tentar tirar aqui o random daqui de dentro. Vamos colocar aqui fora e vamos colocar desta forma. E vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ter o mesmo resultado. E cá está, temos o mesmo resultado e vou até inclusive fazer o seguinte. Vamos aqui, sempre que clicamos no botão, temos lista.items.clear. Okay? Vamos então aqui executar e reparem, cá estão os códigos todos iguais, não faz sentido. Cá estão os códigos todos iguais, não faz sentido. E portanto, algo na nossa aplicação não está a funcionar de forma correta. Vamos então tentar aqui uma outra forma. Okay? Vamos aqui inserir novamente o random aqui dentro, mas desta feita vamos colocar aqui datetime.now.milliseconds. Vamos testar se aqui o milissegundo, que é também um valor inteiro, como vai sendo alterado à medida que o tempo vai passando, vamos verificar se ele tem alguma influência aqui no nosso sistema. Vamos aqui executar, vamos aqui clicar e reparem, temos um resultado completamente diferente daquilo que seria suposto. Isto porquê? Porque o sistema de números randómicos tem então esta versatilidade, isto é, ou melhor, esta dificuldade, vamos lhe chamar assim. É que nós estamos a atribuir aqui um valor que praticamente não muda de ciclo. Porquê? Não muda porque à medida que os ciclos vão ocorrendo, o valor de milissegundos praticamente vai manter-se e, por conseguinte, nós vamos ter aqui este problema. Vamos aqui parar, vamos tentar uma outra solução, vamos retirar daqui seed, vamos verificar o que é que acontece e reparem, continuamos a ter aqui, nesta feita, só Bs, ou então só Ms, ou só Ts, enfim, um conjunto muito diversificado de resultados que não é o pretendido. Muito bem, vamos então aqui tentar mais algumas coisas. Vamos colocar aqui, por exemplo, o seguinte. Vamos definir aqui uma variável do tipo int n é igual a 125. Por exemplo, vamos lhe dar aqui um valor qualquer. E aqui vamos acrescentar no random n mais igual a 130. Okay? Ele vai incrementar-se ali de 130 em 130. Vamos verificar se já temos o nosso problema resolvido. Vamos aqui clicar em botão 1 e reparem, continua por resolver. E por conseguinte, não é certamente este o tipo de procedimento que nós queremos fazer. O que vai acontecer aqui é o seguinte, nós temos aqui um ciclo muito rápido a criar códigos. E sempre que nós dizemos criar código, o que vai acontecer é que é aberto aqui este espaço. Ora, vamos então aqui criar uma outra circunstância, que é um int seed. Okay? E depois temos aqui então o int número de caracteres. Aqui o que nós vamos passar é o m. E vamos aqui no criar, ou melhor, não vamos passar aqui, vamos criar sim aqui no seu interior m. Okay? Vamos passar o m, que é este valor que aqui está, vamos passar para o seed. E aqui vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o seed, que é este valor que ali vem. Vamos verificar se já temos alguma alteração. Provavelmente ainda não. Ok, aqui temos este problema. Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos adicionar mais n mais igual a 33. Ok? E aqui não podemos fazer isto, ok? Vamos ter aqui o n, vamos colocar aqui em baixo n mais igual a 33. Vamos verificar então se nós já temos aqui algum resultado pretendido. E reparem como, apesar de existir aqui uma espécie de padrão,
nós já começamos a ter aqui uma ideia diferente dos números randómicos, ok? E, por conseguinte, significa isto, eu aqui poderia inclusive colocar igual a new random ponto, ok? New random, ok, vamos fazer assim. Random, R, é igual a new random de datetime.now.millisecond. Ou então colocarmos aqui seed, por exemplo, que é um valor que vai ser sempre fornecido por ali, e colocarmos aqui n, ou melhor, int de n é igual a r.next. Ok? r.next. E vamos aqui criar um conjunto diversificado de valores randómicos. Vamos aqui então testar, clicar aqui e reparem então como temos já um número de valores randómicos diferente, ok? E por conseguinte, esta é uma forma de nós vermos aqui como é que os valores randómicos podem ser úteis para as nossas aplicações. É uma questão de explorarem de que forma é que nós conseguimos obter estes resultados. Como podem verificar, a sua implementação é relativamente simples. É utilizar então aqui a classe random para criar objetos instanciando essa classe e depois passando-lhe uma seed. Por vezes acontecem estes problemas que estivemos aqui a ver neste vídeo, que é dentro de ciclos nós termos este tipo de repetições, mas com certeza irão perceber o mecanismo de funcionamento deste sistema e, como podem verificar, este método pode muito bem ser utilizado para a criação então de palavras-passe, ok? Viram? Por exemplo, aqui SER, ok? Se eu agora encerrar e executar novamente, vamos aqui clicar, lá está o SER novamente e nós teríamos que criar aqui um mecanismo que eventualmente colocasse aqui datetime. Ok, vamos colocar aqui datetime.now.millisecond mais a nossa seed mais n. Vamos aqui executar, vamos verificar o que é que acontece. Cá está a bn, reparem como há aqui algumas repetições de caracteres, mas não é de todo igual, ok? Vamos clicar aqui outra vez, reparem como neste momento o nosso sistema já está a funcionar em pleno e por conseguinte, sempre que eu estiver aqui a clicar, ele vai aqui construir um conjunto de caracteres diferentes. E esta é uma das formas que poderão com certeza aqui copiar, neste caso o código, para criar o vosso próprio método para gerar números ou cadeias de caracteres aleatórias.